Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Bora hoje conferir o que aconteceu com os integrantes da carismática seleção do Tahiti, que em 2013 esteve aqui no Brasil para a disputa da Copa das Confederações. Será que algum jogador daquela equipe acabou vingando após a competição? É o que você vai descobrir agora. Confere só! Com apenas um jogador atuando em uma liga profissional em um elenco de 23, o Tahiti, campeão da Oceania em 2012, desembarcou no Brasil em junho de 2013 para seu primeiro grande torneio profissional em âmbito internacional. No grupo B da competição, o Tahiti perdeu todos os jogos, levou 24 gols e marcou apenas um. De quebra, sofreu a maior goleada da história da competição. No caso, 10-0 para o time reserva da Espanha. Porém, quase 7 anos depois deste episódio, mesmo com este resultado pra lá de ruim, muitos de nós ainda buscamos saber o que aconteceu com cada um destes personagens tahitianos. E é isso que o Gol de Canela vai te mostrar neste vídeo. Começo com o goleiro e professor Xavier Samin. Titular do Tahiti na estreia da competição, ele seguiu atuando nos gramados até 2016, quando anunciou a sua aposentadoria dos gramados com a camisa do Tefana. Hoje, com 42 anos, Xavier Samin segue atuando ainda no Tefana, mas agora como diretor técnico da equipe. Famoso por ter tomado 10 gols da Espanha na maior goleada da Copa, Michael Roche, outro professor daquele elenco tahitiano, também seguiu tocando sua carreira normalmente após a competição da FIFA e pela seleção chegou a atuar até 2017. Atualmente com 37 anos, seu último registro como atleta foi pelo Central Sport, outra equipe lá do Tahiti, isso na temporada passada. Gilbert Meriel foi o terceiro goleiro usado pelo Tahiti naquela Copa das Confederações e foi o que mais se destacou, já que apesar de ter sofrido 8 gols do Uruguai, conseguiu defender um pênalti batido na ocasião pelo zagueiro Andrés Scott. Formado em contabilidade, ele tem atualmente 33 anos e seu último registro como atleta foi em 2018 pelo Dragon, outra equipe lá do Tahiti. Titular em toda a campanha tahitiana naquela Copa das Confederações, o zagueiro Terrei Vari Ludivion tinha apenas 23 anos durante a competição da FIFA. Considerado um dos pilares da defesa, assim como todo o time, acabou não indo muito bem na competição. Mas, mesmo assim, voltou para o Tahiti prestigiado e seguiu atuando pelo selecionado até o ano passado. Atleta do Central Sport, aos 30 anos, ele ainda se divide entre a função de jogador de futebol e alpinista. Capitão daquela seleção tahitiana e um dos poucos com experiência internacional no currículo, o zagueiro Nicolas Valar atuou nos 3 jogos da Copa e após a competição seguiu sendo convocado até 2016. Hoje, com 36 anos, ele segue atuando normalmente no futebol e é mais um jogador do Central Sport. Reserva durante toda a Copa das Confederações, Tamatoa Uegeman era um dos raros casos daquele elenco tahitiano que pouco havia atuado em seu próprio país. Na maioria de sua carreira, havia jogado no futebol francês, alemão e suíço, mas sempre em times semiprofissionais. Apesar de todo esse currículo, não teve vida longa na seleção. Depois da competição da FIFA, nunca mais foi convocado. Aposentado dos gramados desde 2017, hoje, aos 40 anos, ele trabalha como professor de educação física lá na França. Com apenas 23 anos em 2013, o lateral direito Edson Lemaire foi titular da seleção tahitiana durante toda a competição da FIFA. Porém, após isso, nunca mais foi convocado pela seleção. Ele atualmente é jogador do Thai Arapu, outra equipe da primeira divisão do Tahiti. Reserva de Edson, o entregador Yannick Verot também tinha apenas 23 anos na época da competição, mas mesmo sendo tão jovem não teve vida longa no selecionado, já que ainda em 2013 deixou de ser convocado. Por clubes, também não teve uma carreira de muita expressão. Aliás, o último registro que encontrei dele como atleta foi em 2014, com a camisa do Dragon. Desta forma, Verot aparentemente segue aposentado dos gramados. Presença garantida na seleção tahitiana desde as categorias de base, Stephanie Fatiahaú participou apenas da estreia do seu país na Copa das Confederações. E assim como os demais companheiros da lateral já citados até aqui, deixou de ser convocado ainda em 2013.
Por clubes, tirando uma rápida passagem pelo Central Sport lá em 2016, sempre seguiu ligado ao Tefana e por lá atua até hoje. O jogador tem atualmente 30 anos. Vicent Simon foi o lateral esquerdo que substituiu Fatia Raul nas duas partidas seguintes da Copa das Confederações, mas infelizmente não teve muita sorte na carreira após a competição. Em setembro de 2013, ele foi pego no doping e acabou suspenso do futebol por 6 meses. Depois disso, deixou de ser lembrado pela seleção e acabou seguindo sua carreira por clubes até 2016, quando defendeu as cores do Piraí. Ele tem hoje 36 anos. O volante Renui Aroitá era apenas um estudante de 19 anos quando foi convocado para representar a seleção do seu país na Copa das Confederações de 2013. Não chegou a atuar na competição e, pela seleção, só voltou a ser chamado para a equipe sub-23 em 2015. Depois disso, seguiu tocando sua carreira por clubes tahitianos. Antes disso, vale lembrar que o jogador, quando ainda estava no Brasil em 2013, chegou a ser convidado para um período de testes no time sub-20 do América de Minas Gerais. Desde 2015, Aroitá é atleta do Manu Paea, outra equipe da primeira divisão do Tahiti. Também estudante naquele ano de 2013, o volante Rick Aitamai foi titular absoluto da seleção durante a Copa e continuou sendo chamado pelo país até 2016. Depois disso, infelizmente, não encontrei mais registros dele como jogador. Aparentemente, seu último clube foi o Venus, lá do seu país. Considerado um jogador importante naquele elenco tahitiano, o volante Eimano Boriber participou de 2 jogos na competição da FIFA e, após esta oportunidade, seguiu sendo lembrado pelo selecionado até 2018. Por clubes, logo após a Copa das Confederações, se transferiu para o Tefana e por lá está até hoje. O jogador tem atualmente 30 anos. Outro jogador importante naquele elenco do Tahiti de 2013 foi o volante Henri Caroine. Ele participou dos 3 jogos da equipe na competição e seguiu sendo chamado para representar o país até 2016, ano do seu último registro como jogador. Seu último clube, aliás, foi o Horizon, lá da Nova Caledônia. Atualmente ele tem 38 anos. Membro de uma família cheia de jogadores, Jonathan Terraul trabalhava como entregador e era jogador do Tefana quando foi convocado para a Copa das Confederações. Entrou para a história do país por ter feito o único gol da equipe naquela competição da FIFA. Até por isso ganhou notoriedade no país e seguiu sendo chamado até 2017. Atualmente com 32 anos, Jonathan desde o começo deste ano é jogador do Piraí, equipe lá do Tahiti. Irmão de Jonathan, Lorenzo Terraul, foi mais um que chegou ao Brasil sendo considerado uma peça importante do elenco do Tahiti. Jogando pela meia esquerda, chegou a atuar em 2 partidas da Copa e, após a competição, seguiu sendo convocado até 2017. Atualmente com 31 anos, ele é parceiro do irmão no Piraí. Titular em quase todos os jogos antes da Copa das Confederações, Stanley Atani acabou ficando na reserva durante a competição, mas entrou em 2 dos 3 jogos. Depois da Copa, voltou a se firmar como um dos jogadores importantes da seleção e hoje é um dos únicos destes 23 que segue sendo convocado. Atualmente com 30 anos, ele é desde 2018 jogador do Venus. O único jogador que atuava em uma liga profissional no elenco e considerado por muitos o maior jogador da história do Tahiti, o atacante Maramá Verihua era o mais badalado de todo esse plantel tahitiano. Com 32 anos na época, ele, que era jogador do Panathinaikos da Grécia, já tinha no currículo naquela altura quase 300 jogos só na primeira divisão da França, país onde, aliás, chegou a defender a seleção sub-21. Em 2005, vale lembrar também, ele chegou a ser eleito o melhor jogador da Oceania. Na Copa das Confederações, ele atuou nos 3 jogos e foi dele a assistência para o gol de Jonathan Terraul, o primeiro e único do Tahiti na competição. Depois desse episódio, seguiu tocando sua carreira, se dividindo entre convocações para a seleção e passagens rápidas por vários clubes do seu país até 2018, ano em que resolveu se aposentar para se candidatar à presidência da Federação de Futebol do Tahiti. Hoje, com 39 anos, Verihua curte a sua aposentadoria e ainda administra alguns negócios, entre eles uma pousada lá no Tahiti. Autor do gol que deu ao Tahiti o título da Copa das Nações da Oceania em 2012, o atacante Esteve Chong Hue foi titular absoluto da equipe durante a Copa e, após a competição, seguiu sendo um dos jogadores mais influentes da seleção.
Porém, desde 2016, pouco ou quase nada se ouve falar deste jogador. Depois de passar pela 5ª divisão da França e pelo Tefana, lá do seu país, Rouet não teve mais registros como jogador de futebol. Vasculhando em uma de suas redes sociais, descobri que ele segue morando no Tahiti e aparentemente continua trabalhando como vendedor, sua profissão já na época de jogador. Irmão de Lorenzo e Jonathan, Alviterraul era considerado uma das promessas mais badaladas daquela seleção, apesar de naquela altura já ter 24 anos. Acabou jogando 2 dos 3 jogos da competição, mas teve uma participação não muito importante. Porém, acabou se consolidando na equipe e continuou sendo convocado até 2018. Atualmente com 30 anos e após uma rápida passagem pelo Dragon, Alvi, que hoje atua como meia, está há 4 temporadas no Tefana, onde é capitão e um dos principais jogadores do elenco. Primo dos irmãos Terraul, Teaunu Terraul estava em uma ascensão quando foi convocado para a Copa das Confederações de 2013. Mesmo assim, recebeu a oportunidade de jogar em apenas 37 minutos naquela competição. Mas nos anos seguintes se consolidou como uma das peças importantes do selecionado. Hoje é sem dúvidas o principal jogador do país e segue sendo convocado normalmente. Em 2013, ele também foi convidado pelo América de Minas Gerais a fazer um período de testes no time sub-20. Atualmente com 27 anos, ele é hoje um dos principais jogadores do Venus, lá do Tahiti. O entregador Samuel Nannini talvez seja um dos menos conhecidos deste elenco tahitiano. Nascido na Nova Caledônia, ele era quase um novato naquele grupo de 2013. Atuou em apenas uma partida naquela competição e logo deixou de ser lembrado. Por clubes, fez sua carreira atuando apenas no Dragon, mas desde 2018 está sem clube. Ele atualmente está com 36 anos. Caçula naquele elenco tahitiano, o estudante Ionan Tirone foi uma das grandes surpresas da convocação do Tahiti em 2013, mas nem chegou a atuar direito na competição. Participou de apenas 4 minutos no último jogo contra o Uruguai. Após a competição, só voltou a ser convocado para o selecionado ano passado para a disputa de 3 amistosos. Por clubes, ele já está há 5 temporadas no Taiarapu. O jogador tem atualmente 25 anos. Por fim, o treinador Edi Etaeta foi o responsável pela façanha de conseguir levar o Tahiti à Copa das Confederações. Ele ficou no comando da seleção até o ano de 2015 e depois disso resolveu se mudar para a França e por lá segue morando até hoje. Edi Etaeta tem atualmente 49 anos. Bom, pessoal, esses então são os paradeiros destes personagens que fizeram parte desta seleção, que até hoje está na memória de muitos torcedores pelo seu carisma. Só para destacar, todos os jogadores citados que jogam em clubes da elite do Tahiti estão sem jogar, já que a competição local segue parada desde 13 de março, por conta desta pandemia do Covid-19. Que tal uma caneca personalizada de um time alternativo? Corre lá no Instagram do nosso parceiro @canecasdetimes e faça o seu pedido. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!